Alô, amigos, estamos de volta aqui na TINC TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Estamos indo para o nosso segundo ano de programação dentro da TINC TV, essa TV regional. A TINC que fala para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também algumas cidades do Alto Tietê. Muito obrigado pela sintonia de sempre. Temos aí 810 mil assinantes da NET Claro. E obrigado por você que nos acompanha todas as noites aqui, onde entrevistamos, trazemos convidados especiais e assuntos dos mais diversos. Aqui falamos de segurança, falamos de arte, cultura, política, enfim. Tantos assuntos foram discutidos nesse programa que é um prestador de serviço para você que nos acompanha todas as noites. É o nosso Pense Nisso, a sua atração diária aqui nos canais 25 e 525 da NET Claro. E como tudo aqui é muito especial, os convidados e os assuntos, hoje também nós temos um assunto muito especial. Dá uma olhada nessa imagem. Nessas imagens você está vendo a cidade de Salesópolis, que está aqui no estado de São Paulo, bem próximo da região do Vale do Paraíba, onde se localizam as nascentes do rio Tietê, que é o maior rio inteiramente paulista. Sua população é estimada em 17 a quase 18 mil habitantes. Está situado na região leste da região metropolitana do estado de São Paulo, a cerca de 100 quilômetros da capital. E Salesópolis é uma cidade turística, uma estância turística. Esta que você está vendo é a bela cidade de Salesópolis. E quem está conosco hoje é o prefeito da cidade de Salesópolis, que está nos dando a honra de participar aqui do nosso Pense Nisso, aqui na TINC TV. Prefeito Vanderlon Gomes, muito obrigado pela presença e estamos felizes em recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao seu lado, para que possamos aí levar uma mensagem importante da nossa querida cidade, a Estância Turística de Salesópolis, a toda a região aqui do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, porque para nós é sempre uma imensa satisfação falar da nossa cidade, falar dos nossos programas, dos nossos projetos. Então eu que me sinto muito bem acolhido aqui ao seu lado e que nós possamos aí levar uma excelente mensagem ao povo do Vale do Paraíba. Bem, antes de falarmos dos projetos, dos programas para a cidade de Salesópolis, vamos conhecer um pouquinho mais o prefeito da cidade, né? O senhor é natural de onde? Eu sou natural de Vitória da Conquista, Bahia. Baiano. Baiano. Viveu lá há muito tempo? Não, aos 7 anos de idade, aí meus pais, à procura de serviços, vieram para São Paulo e aí foram para Salesópolis. E aí, na verdade, eu fui criado
em um dos bairros mais distantes da nossa cidade, que é o bairro do Ribeirão do Pote. É um bairro lá com muitas dificuldades que enfrentam por ser um bairro afastado, um bairro da zona rural. Eu fui criado, na verdade, em Salesópolis. Tem lembranças lá da sua cidade, lá na Bahia? Tenho lembranças lá da terra do meu avô, dos meus tios, então tem boas lembranças de lá. Bom, e correndo lá, Vitória da Conquista, né? Isso. E correndo lá o menino em Vitória da Conquista, o senhor tinha algum sonho de infância? Não, meu sonho de infância era ser caminhoneiro ou policial. E por fim, vindo para Salesópolis, acabei indo para outra área, né? Quando um pouco mais de infância, era esses dois sonhos. Depois, sonhava em ser músico. Também não prestou. Então, não. Foi uma área que eu tentei junto com meu irmão, fizemos uma dupla na cidade, mas aí não vingou a dupla. Coitada da minha mãe, fez várias promessas para Nossa Senhora Aparecida, mas não teve jeito. Mas nem com promessa não deu certo. Não deu certo. E aí eu fui para esse ramo na área pública, né, na área política. Então, marca aí, Luiz, caminhoneiro é o primeiro, viu? Porque nós entrevistamos, o senhor é o entrevistado número 221 aqui no nosso programa. Então, passaram 221 entrevistados importantes. 98% dos entrevistados queriam ser jogador de futebol. Ah, é? Né? Jogador? Também que não deu certo, porque hoje são médicos, delegados, políticos, né? Pessoas importantes na cidade. Porque quando jogador de futebol, acho que não ia vingar, não. E o senhor queria ser caminhoneiro, então? Caminhoneiro, que era sonho, quando via aquelas carretas passando na rodovia. Eita, Nossa Senhora. Agora, como é que é sair lá do sertão da Bahia e chegar numa cidade do estado de São Paulo aqui, Salesópolis, passando pela capital? Como é que foi aquele momento? Foi uma situação bem difícil, né? Porque primeiro é uma questão cultural. Imagina sair da onde está todos os seus familiares, avós, tios, primos, e você ir totalmente para uma região onde não se conhece ninguém. Então foi uma situação muito difícil quando você deixa o seu lar, seu espaço, onde você nasceu, para ir ser um forasteiro em outras terras. Então foi momentos difíceis, mas de muita coragem também do meu pai. A época, hoje a gente faz uma avaliação, foi um ato de coragem, você sair totalmente do seu comodismo ali e ir para uma região onde não se conhece ninguém. Mas também teve a coragem e não desistir do trabalho. Isso é uma pessoa muito ativa, muito trabalhador, que trouxe os exemplos para nós. Então, não foi nada fácil não, onde passamos muitas dificuldades mesmo de não ter o que comer em casa. Quantos irmãos? Eu sou o caçula 16. 16 irmãos? É que meu pai e minha mãe lá falou, vamos colocar essa criançada para ajudar a produzir. E não passava trem por perto, nada, né? Não passava trem por perto, não passava nada. E lá na época ainda, na Bahia... todos para cá? Todos para cá. Na Bahia era cultural lá, né? Naquela época, de quanto mais filho para ajudar na roça, lá no plantio da mandioca, na casa de farinha. Então tem que ter filho mesmo para ajudar na economia da casa. E por que seu pai escolheu Salesópolis? Então, eu escolhi o Salesópolis porque a minha irmã casou, veio antes para São Paulo. Daí, uma pessoa, ela era inquilina de uma casa, e o dono da casa tinha um sítio em Salesópolis que precisava de um caseiro. E aí fez o contato, já que vocês querem vir para cá, sei aonde tem um sítio que está precisando de um caseiro. E aí meu pai veio para ser caseiro nesse sítio lá em Salesópolis. Então os filhos vinham naquela época para ajudar os pais, né? Isso. E quando é que o senhor começou a ajudar os seus pais? Eu comecei a ajudar meus pais aos 5 anos de idade, porque a nossa fase era uma fase que o filho tinha que trabalhar, né? Segundo minha mãe conta, que eu não lembro, minha mãe e meus irmãos maiores, que quando eu não podia fazer nada, eu pegava 1 litro de raspa de mandioca, pegando dentro da casa de farinha e jogando fora. Depois, aos 6, 7 anos, já catando mesmo café, isso ainda no norte. E quando nós viemos aqui para Salesópolis, aí nós fomos fazer os trabalhos também rurais, né? Cuidar de animais, cuidar da roça mesmo, então era um trabalho diário. Estudava cedo e à tarde ia ajudar meu pai na roça. Aí depois eu fui estudar à noite já, depois de um pouco mais adolescente, fui estudar à noite para durante o dia estar ajudando meu pai na área rural. E como é que foi a adolescência lá em Salesópolis? Adolescência é a fase melhor que tem, né? A gente fica
com muita vontade de chegar aos 18 anos, de ser dono de si, mas aí não vê a alegria que era. Morar na zona rural, com a fartura depois que as coisas melhorou. A minha adolescência foi tudo de bom. Daí a gente estava um pouco mais estruturado, a situação bem melhor no início da nossa fase na vinda do norte para Salesópolis. A adolescência foi maravilhosa, foi tudo de bom. Era muitas oportunidades de emprego que a gente tinha lá na zona rural, porque eu com meu irmão, a gente não tinha medo de encarar mesmo os serviços, né? Eu e todos os meus irmãos. E meu pai era muito rígido, então tinha que trabalhar, tinha essa rigidez dele, mas foi uma fase muito importante, até mesmo para a nossa estrutura familiar. Então, mesmo na adolescência, o seu trabalho foi no campo, na roça? No campo, na roça. Eu, até os meus 22 anos de idade, foi na zona rural. Foi totalmente zona rural. Se eu falar de cerca comigo, se fosse falar de cavar um poço, né, a gente cavava poço. Fazer qualquer serviço, cuidar de animais, tirar o leite, montar no animal que não tivesse muito domado, a gente se virava um pouco. Não que eu era o melhor, não, era um dos medrosos, mas tinha que fazer porque o meu pai era muito rígido. O cara tinha que ir lá e ajudar a resolver os problemas. Então, todo esse período da minha vida foi na zona rural. E sempre foi um estudante? Na escola tinha ali alguma liderança? Como é que era o senhor como estudante? Como estudante, sim. A gente já fazia, na verdade, até no trajeto da casa da gente até a escola, né, que era em torno de 15 quilômetros, a gente já praticamente, no própria condução, nesse ônibus que a gente vinha, a gente já era referência, porque muitas ações que ia fazer o pessoal tinha dúvida. Nas salas de aula, algumas vezes, fui até representante de sala, e o pessoal sempre já procurava a gente por algumas ações, e até mesmo pelo fato de tentar ser músico. Então, na escola, tem até alguns materiais do passado que demonstram, por a gente fazer algumas apresentações, você começa a virar referência na escola também. Mas nunca passou na cabeça de querer ser, porque é natural, né? O líder, ele não vem assim, você tem como fazer uma... A pessoa é meio que, no meu ponto de vista, já é meio que natural da pessoa, quando ele começa a liderar grupos, não é porque alguém coloca ele para ser, ele tem que ser por si só, para que ele conduza e tenha bons resultados. Então, desde o tempo de escola, a gente já ia participar dos campeonatos, sempre o capitão, me colocava como capitão, vai chutar o pênalti mesmo que errava, era eu. Não gostava, mas me colocava nessas situações. Mas nesse período que o senhor falou aí, dos seus 22 anos, o senhor via a sua cidade, Salesópolis, de que maneira politicamente? Tinha alguma noção política ou estava totalmente alheio à política da cidade naquela época? Totalmente alheio. Totalmente alheio. Na verdade, era uma fase como a gente estava muito distante da zona urbana e, naturalmente, também a nossa cidade, por ser muito área rural, tinha muita dificuldade na comunicação. E meu pai era muito bravo, então a gente não tinha oportunidade nem de sair muito para saber o que acontecia na cidade como um todo. Eu sabia do meu bairro, mas o bairro vizinho pouco eu sabia porque eu tinha que trabalhar. Então não era alheio à situação política da cidade. E aí, por questões mesmo de necessidade do bairro, nós começamos a fazer parte de uma entidade, de uma associação do bairro. E o objetivo principal dessa associação era cuidar da estrada rural. Então, todos os moradores do bairro tinham uma preocupação muito grande, porque a estrada ela era muito difícil o acesso, e aí nós começávamos a nos reunirmos para tomar algumas medidas. Mas era mais trabalho mesmo, fazer aqueles mutirões de roçadas, fazer saídas de água, tapar os buracos. Então começamos a fazer algumas atividades de forma local, só para o bairro. Aí que começou as pessoas a querer indicar uma pessoa para ser representante do Poder Legislativo do município. Programa de hoje, conhecendo um pouco da história aqui do prefeito da cidade de Salesópolis, Vanderlan Gomes, que daqui a pouco vai dizer quando é que foi que aquele bichinho da política o picou, né? Como vereador da cidade, prefeito, chegou prefeito da cidade, prefeito reeleito de Salesópolis e uma das grandes lideranças da região, não só do Alto Tietê, como também do Vale do Paraíba. Já, aqui no Pense Nisso.
Muito bem, estamos de volta aqui na TINC TV, no nosso Pense Nisso, a sua TV regional, e acompanhe a programação da TINC TV nos canais 525 e 25 da NET Claro. Uma programação feita especialmente para você, especialmente para a família. Muito obrigado para o senhor, para a senhora, para você jovem, que diariamente nos acompanha aqui na TINC TV, no nosso Pense Nisso, conhecendo pessoas e tratando de vários assuntos do seu interesse, prestando serviço. E hoje estamos prestando serviço, conhecendo a figura do prefeito da cidade de Salesópolis. Salesópolis, vizinha aqui de São José dos Campos, Santa Branca, próximo a Paraibuna, vizinha com Paraibuna também. Uma grande liderança política, um jovem político se destacando aqui na região, é o prefeito Wanderlon Gomes, que está conversando conosco. Contou seu início de carreira, vindo lá de Vitória da Conquista da Bahia, chegando em Salesópolis, uma liderança lá no bairro, né? Liderança no bairro, não estou pensando em prefeitura, não estou pensando em câmara, não estou pensando em ajudar o meu bairro, não era assim? Exatamente. Mas aí alguém falou, não, esse moço aí tem talento. Como é que foi isso? Então, aconteceu o início da minha trajetória política foi assim. O meu pai é que era o cobiçado de todos os candidatos a prefeito, para sair candidato a vereador nos grupos partidários. E meu pai